Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Silze Morgado, também estou em recuperação. Silze. Vamos lá, vamos proferir a oração da serenidade, que eu acho que é um verdadeiro mantra nos grupos anônimos, e a primeira estrofe dela diz assim: Deus, concedei-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para perceber a diferença. Que seja só por hoje, um dia de cada vez. Silze, as festas estão chegando, né? Então é uma maravilha essas festas, né? Festa de fim de ano é uma coisa bem cultural, né? Na verdade existe aí na festa de Natal, o homenageado, né? São encontros, mas nós queremos aqui hoje no programa Recuperação falar de alguns perigos que estão embutidos, alguns inconvenientes que nós precisamos prestar atenção, né? Por exemplo, a questão do álcool, a questão das drogas, que é o nosso assunto aqui, é o nosso tema, e isso não é pouca coisa. Nós estivemos dando uma olhadinha nas pesquisas e o número de acidentes é grande, das brigas, né? Você imagine lá uma festa, aqueles encontros casuais, né, de pessoas. E não vamos ser românticos, tem aqueles que você não tem muita simpatia, tem aqueles que você encontra e lembra de determinadas coisas. Nós estamos falando de um momento em que as pessoas ficam estressadas. É verdade isso, ficam estressadas, dinheiro, quer dizer, um momento diferente, né? E mais a permissão, a permissividade, a legalidade do álcool, que não é uma substância qualquer, vai criar algumas dificuldades, então vamos ficar atento, né? Vamos ter uma certa atenção a esse momento para esse item, para evitar acidentes. É uma frase bonita, né? Evitar acidentes é dever de todos. Não queremos pôr água no chope, não, mas vamos prestar atenção. Então, Silze, se alguém quiser participar, né? Nós estamos num programa gravado aqui, é lógico, né? Mas se a pessoa quiser participar, deixar perguntas, gostou do tema que nós vamos falar daqui para frente, o que ela deve fazer? E já vou deixar a pergunta. Já vou deixar a pergunta que momento é esse dessas festas? É uma coisa cultural que vem de longe, não é festa dionisais, não é bacanais e tal, mas tem um significado importante que às vezes a gente até esquece do aniversariante, né, que é Jesus. Mas fica à vontade. Pois bem, eu queria dizer para vocês, antes de responder, né, a pergunta que o José nos faz, de que você, ouvinte da Rádio Boa Nova, você, telespectador da TV Mundo Maior, pode entrar em contato para pedir seu esclarecimento, deixar a sua opinião, né, fazer a sua pergunta, mesmo que a gente não te responda prontamente, no 0800 979 5011. 0800 979 5011. 0800 979 5011. Nos ajude. Que nos ajude, claro. Então, dentro dessa realidade, nós sabemos assim, a gente se junta, né, no mundo cristão, a gente se junta para comemorar o aniversário de alguém muito especial na nossa formação. Mesmo aqueles que não acreditam, que têm outras crenças e tudo mais, a gente reconhece que é muito importante. E a gente mal lembra desse momento importante meditativo que a gente poderia ter sobre o que essa data significa para a nossa construção, para a nossa evolução.
E no mundo consumista em que a gente vive, é muito preocupado, né? Essa agitação, principalmente quando dezembro adentra, há uma agitação íntima, né? íntima. Você percebe um movimento grande, não só nas ruas, no comércio, mas você percebe uma agitação interna das pessoas, que se reflete, obviamente, nos encontros, porque são muitos os encontros. Parece que a gente demarca, né, 12 meses corrido para reencontrar os amigos, para reavaliar algumas questões, para correr muito porque eu vou entrar de férias, para correr mais ainda porque eu preciso preparar algumas coisas para o próximo ano, não quero deixar nada para trás. E essa agitação toda no coletivo, né, na grande maioria da população, acho que mundial, faz com que a gente se desentenda, quer dizer, a gente se desvie do caminho meditativo proposto que tem essa data e que a gente entre numa euforia, entre num aspecto de em busca constante de uma alegria, uma felicidade que às vezes nem existe. Não é, justamente. Né? Ela não precisa ser um momento triste, porque aquele que a gente homenageia eventualmente um dia morreu, mas ela é um momento para a gente aquietar o coração. Né? E a gente não faz isso buscando perpetuar essa euforia, essa agitação que a gente recebe da sociedade como um todo. Ô Silvio, se aqui nós não falássemos sobre drogas e álcool, só de falar sobre esse assunto, esse transe, nós obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, você precisa ter muita tenência, né? Muita atenção, que no geral a gente não tem, para você sair fora desse transe. E entrar num transe diferente, igual você está dizendo, um transe mais sublimado, né? Não, você entra na correria. É um transe que quase que obrigatoriamente todos vão entrar, porque parece que macaco vê, macaco faz, né? Então, e isso alimentado, né? Alimentado por quem? 13º. Quem não quer o 13º? Todo mundo quer. Agora, quando você pega esse dinheiro, o que você vai fazer com ele? Você vai lembrar de quem? Eu estou alimentando sua cabeça aí para você falar, mas você vai lembrar de quem? Obrigatoriamente você tem que dar um presentinho para o seu neto se ele já tiver de cabelo branco. Você vai ter que dar para sua filha, você vai ter que fazer isso e aquilo. Quer dizer, você vai ter que sair de casa. No geral são dias livres, mas você acorda de manhã até meio assustado, tem que fazer isso e aquilo e vai nas lojas, as lojas todas cheias ou não? Todas elas cheias. Você tem que escolher preço se você não for milionário, quer dizer, cria um estresse danado que vai ser desaguado ou pacificado, a palavra não serve pacificado, vai ser confortado ou consolado no momento da festa só. Sim. No momento que você chegou, parece que você fala assim, ufa. Isso não é legal, Silvio. Não. Eu já me peguei muitas vezes, e eu ouço isso de outras pessoas, torcendo para que passe rápido as festas. Né? É como se a gente fosse uma obrigação. Uma obrigação você ter esse encontro. E a gente não está falando só das dificuldades sociais que você possa ter nesses encontros, mas a verdade é que é uma esperança muito grande num mundo que hoje está absolutamente paralisado, entorpecido por uma energia talvez negativa, que exista aí um pessimismo existente com tantas guerras acontecendo em pleno século XXI, nós ainda com tantas guerras, outras para começar, guerras fora as nossas próprias, e isso faz com que o indivíduo queira buscar algo que realmente alivie as suas tensões. Então, por mais que eu corra durante o dia para organizar minha agenda, meu trabalho, as compras para a festa e tudo mais, eu tenho que lidar também com essa questão interna que eu não presto atenção. E há uma oportunidade de, quando eu chego naquele horário marcado da comemoração com os meus amigos, para nos parabenizarmos, nos abraçarmos, trocarmos presente, amigo secreto, essas coisas todas, eu no primeiro drink, que normalmente é o que vai acontecer, no primeiro drink eu já vou encontrar um relaxamento que eu entenda, né? Meu corpo entende, minha mente entende que bom que chegou esse momento. Então eu estou correndo muito, eu estou gastando muito para, na hora,
eu saí da realidade, eu saí da festa, literalmente, né, através de uma substância que vai alterar o meu humor, meu comportamento, e tudo bem se ela for recreativa, porque muita gente sabe fazer isto. Aqui a gente não está fazendo nenhuma campanha contra álcool, mas a gente está dizendo que há um grupo de pessoas que, principalmente nessas épocas, até pela insistência de muitos compromissos sociais, acabam bebendo, às vezes nem porque tem vontade, mas porque o outro espera que você beba. E é muito comum nos dias de hoje, quando as pessoas não comemoram mais o Natal e o Ano Novo. As pessoas bebemoram o Natal e o Ano Novo. E aí isso pode criar problemas para algumas famílias. Silvio, vamos falar dessa festa. Eu acho muito legal, né? Como existe pessoas, quando você estava falando da festa, do clima, do transe, porque é um transe inconsciente, né? Nós poderíamos dizer, dentro do jargão espírita, é um transe mediúnico, inconsciente, improdutivo, porque você entra num transe que não é legal. Então seria bom que você refletisse antes, para você não entrar tanto no clima, porque existem pessoas que são naturalmente compulsivas, naturalmente, entra nesse clima e desperta algumas compulsões, posso falar assim, algumas compulsões, por exemplo, de compra. Comprar, porque parece que se ela der o presente, ela vai se sentir bem, o que não é verdade para uma criança. Não posso dar um presente mais barato. Você vê o quanto de coisa que nós podemos falar? Se endivida até o último fio de cabelo. E quando dá o brinquedinho para a criança lá, a criança com um brinquedo daquele tamanho ou menor se satisfaria da mesma forma, entendeu? Agora, chega no momento da festa, vamos continuar agora falando do álcool. Quem pode gerenciar essa festa? É a pessoa mais lúcida, a pessoa que está escutando o programa agora. Por quê? Primeiro, dá para ter festa sem bebida? Não vai falar que dá, que eu não vou acreditar. Dá para ter festa sem bebida? Eu sou testemunha de que dá. Eu já passei vários natais sem na minha casa, sem bebida alcoólica, né? Com as pessoas que estavam lá, respeitando uma dificuldade que existia naquele ambiente. Mas no geral? No geral, não. No geral, a primeira coisa que entra no carrinho do supermercado na compra para essas festas, obviamente, é a bebida, né? Então, e tudo bem, a gente não está dizendo que não, mas o que você trouxe também é uma coisa muito importante, porque esse estresse de ter que presentear, ter que se juntar, ter que estar com quem você nem gostaria de estar, ter que ir a um determinado lugar porque você nem planejou estar. Isso tudo angustia bastante. E você me lembrou bem, José, porque uma das coisas que preocupa, a gente está falando muito de álcool, porque ele realmente é a pontinha do iceberg dessas comemorações. Mas a gente não pode esquecer dessas outras compulsões que você citou, né? É uma comilança desmedida, é um gasto desmedido, é um endividamento desmedido. A gente percebe que as pessoas não têm mais aquela compra. Eu gosto muito de uma tradição japonesa em que eles valorizam muito o pacote. Eu sou uma pessoa que gosto muito disso, né? Eu gosto da embalagem, eu amo as caixas que vêm os presentes. E eles dizem que o bonito do presente é a embalagem. Não importa o que você tenha dentro. Importa que, ao fazer a embalagem, você preocupou-se com aquela pessoa. Então, eu, às vezes, imagino que muitas pessoas, acho que já tive uma fase assim, em que a gente queria dar o presente não só para agradar o outro, mas aos olhos de todos aqueles que estivessem na festa. E a gente junta todo mundo, então tudo é muito, né? Tudo é uma comilança. Quando você pergunta sobre quem gerenciar para esses excessos não acontecerem, eu acho que no primeiro momento é o anfitrião. Ou os anfitriões, porque hoje, por questões financeiras, há um tempo passado, eu me lembro quando criança, as pessoas tinham alguém que bancava a ceia de Natal, né? O dono da casa normalmente convidava as pessoas para participarem e ele levava lá uma sobremesa, um panetone, um vinho e estava tudo certo. Hoje não, hoje com as nossas exigências e quantidades todas exageradas, a gente precisa dividir essa conta. Então todo mundo vai levar uma parte dessa
dessa ceia ou vai comprar essa ceia e sempre com um olhar de que não pode faltar nada. E não vai, obviamente, faltar, né? A mesa rica de alimento que a gente está preparando para quem a gente está homenageando é importante, mas principalmente ela é feita com carinho, com amor, com atenção. E muitas vezes ela já vem ali com uma grande preocupação. Ah, comprei um peru, 2, mas eu não tinha nem grana para comprar isso, já me endividei. Suzy, entre nós aqui, só entre nós, não tem ninguém nos escutando, mas a anfitriã, a dona da casa, aquela que está organizando a festa, primeiro ela precisa ter coragem, porque ela está indo contra toda uma ordem que está estabelecida há muito tempo de se beber, e beber à vontade, pelo menos nesse momento, que é um momento tipo assim, ó, para você aliviar esse estresse todos, de catarse, né? Uma catarse coletiva que a gente faz na festa. Por quê? Dificilmente, se tiver álcool, não vai ter bêbado, gente intoxicada. Pois bem, vamos pontuar. Ela vai no mercado, vamos detalhar, vamos orientar. Ela vai no mercado. O que ela deve comprar? Se ela for com alguém e esse alguém não tiver uma consciência que ela tem, ela precisa ser assertiva, porque o cara vai falar, ó, não, vamos levar conhaque, vamos falar nomes aqui de destilado que tem até 60%, 70% de álcool. E o álcool é um potente ansiolítico, você vai levar para sua casa e a garrafa não vai ficar cheia. A garrafa vai entrar dentro de um corpo que vai ficar intoxicado e na alma, e pode dar problema grave, né? Dados de realidade, o que ela compra lá? Então, eu sei que ela tem essa pressão, né? Ela, quando eu digo, é a pessoa, porque hoje muitos homens fazem a compra, né? Mas eu acho que a gente, eu particularmente tenho uma prática. A gente define primeiro o cardápio. O cardápio vai desde a alimentação e as bebidas também, inclusive as águas, os refrigerantes, os sucos, para as crianças. Quantas pessoas a gente tem nessa festa? O que a gente vai servir de comida? O que acompanha? Ah, eu vou servir uma bacalhoada. De repente, ela acompanha um vinho? Ok. Se eu for levar um vinho, eu posso levar menos quantidade de cerveja, eu posso levar menos quantidade de outras bebidas. Eu preciso ter um drink de entrada? Talvez eu não precise. O tempo da minha família chegar é em torno das 10 da noite e a gente ficar até as 2 da manhã entre bate-papo, conversa, ou até mesmo que role uma dança, uma brincadeira, que vá à madrugada. Então, saber o que eu vou, qual é o cardápio que eu tenho, para que não haja exageros, porque eu não preciso ter diversidade na alimentação. Eu preciso escolher um prato, né? Eu entendo assim, eu preciso escolher um prato que agrade a grande maioria, 1 ou 2, talvez um tipo de carne, se a tua família gosta, e combinar isso com a bebida alcoólica e estabelecer a quantidade. Porque se você deixa... não pode faltar, não precisa faltar, mas quanto eu preciso para o jantar, quanto eu preciso para o almoço, que horas nós vamos nos reunir, nós vamos ter entrada? Eu particularmente sou adepta de que a gente tem que ajudar essas pessoas a se alimentarem muito bem, porque a gente sabe que, não estamos falando do dependente necessariamente, que a essas alturas e essa hora provavelmente já está embriagado, né? Já está entorpecido, mas dos outros indivíduos, que quanto mais ele tiver alimentado, menores as chances de embriaguez ser muito alterada e tudo mais, né? Suzy, vamos falar dessa embriaguez aí. A cerveja tem 4% de concentração de álcool. Nosso fígado, ele metaboliza o álcool 50 ml mais ou menos em 2 horas. É lógico, se você der um destilado e a pessoa tomar 50 ml e depois tomar mais 50 ml depois de meia hora, o que é provável, e depois tomar, ele vai ficar bêbado, é o famoso bêbado, né? Uhum. Então, qual a diferença de uma cerveja, que o cara vai ficar inebriado, mas não embriagado? Ele não vai ficar altamente intoxicado, por quê? Vamos falar tecnicamente. O fígado dele vai eliminando o álcool gradativamente à medida que ele vai bebendo. Quer dizer, ele não vai ter problema de você entrar no estágio de as emoções dele ficarem perturbadas, atacar o cerebelo e ele ficar tonto, tal, porque é quase que natural. Então, olha a diferença, ó, entre a cerveja, que tem 4,
o vinho que tem 10, 12, tem vinho do Porto com 18, e um destilado. O destilado é veneno. E às vezes a mãe inocente pode pegar tudo e enfiar na geladeira. E na hora da festa ela vai ficar com uma tranca na geladeira? Não. Quem que está na festa? Tem criança. Criança bebe? Não deveria. Mas bebe ou não? Bebe, se deixar bebe. O Lenardi fala assim, ó. O Lenardi explica que a experimentação é em casa e foi na festa. Sim. Olha o perigo. Criança não pode beber de jeito nenhum. Tem adolescente que já bebeu, ele vai ficar de olho na bebida? Ele vai pegar na cara dura, porque na cara dura. Provavelmente alguém já autorizou ele a fazer. E é um momento de permissividade. É. Né? Um momento onde está uma coisa liberal. E vamos combinar que se eu já tomei um drink e o meu juízo já rebaixou, eu acho tudo normal, né? Normal. Eu acho tudo normal. E aí, se ela deixar isso disponível e depois querer tomar conta, ela vai ficar doida. Eu estou falando ela porque, como você falou, é a pessoa. O que se orienta nesse momento? Onde guarda o quê? O que tem que ser trancado com chave cadeado e o que pode ficar razoavelmente liberado? Eu sei que o espaço na geladeira nessas épocas é sempre pouco, né? A gente precisa até da geladeira da vizinha emprestado para guardar alguma coisa lá que sobra, que vai preparar ainda, que pode estragar, até porque nós estamos no extremo sul e aí realmente isso daqui é calor. Então, onde vai guardar, né? Eu acho que assim, você tem que ter um espaço razoável para bebida na tua geladeira, mas deve ter muito mais espaço para a tua alimentação, porque são pratos grandes, são várias variedades, como eu já disse, e tudo mais. Eu queria lembrar que muita gente desconsidera, inclusive quando a gente pergunta para um abusador, um alcoólico, a quantidade que ele bebe ou qual é a ingestão dele, ele sempre vem pronto, armado para se defender de que ele não bebe, por exemplo, destilado, ele só bebe cerveja. E as pessoas têm um ledo engano, um ledo desconhecimento de que, as bebidas fermentadas têm menor teor alcoólico, elas têm. Do que, por exemplo, o vinho, a cerveja, tem menor alcoólico do que as bebidas destiladas como o uísque, conhaque, gin, pinga. Né? Pinga, vodka, que hoje se consome muito, principalmente com energético. Então, isso tudo existe. É verdade? É verdade. A gente tem bebidas ali com 40% de teor alcoólico numa bebida destilada, mas o que as pessoas não consideram é o tamanho da dose. Então, veja, você vai tomar uma cerveja, normalmente, numa taça, numa coisa apropriada para um chopp ou para uma cerveja, onde vão caber ali uns 250 a 300 ml tranquilamente. Se você vai tomar um vinho, talvez ele seja em torno de 120, uma taça, em torno de 150 ml você vai estar servindo. E o destilado, você não vai servir mais do que 40 ml. É muito pouco em termos de quantidade. Aí você já entende, puxa, eu estou servindo menos porque ela é mais forte. Só que o que as pessoas não sabem é que está tudo isso na quantidade. Na quantidade que você ingere. Então, não importa se você está bebendo cerveja, se você está bebendo vinho, se você está bebendo uma cachaça. Você está consumindo álcool. E essa quantidade é o que determina o estado de embriaguez. Eu queria até reforçar que se você, primeiro, né, duas coisas sine qua non importantes para a gente repensar em relação a esses hábitos. Primeiro, que menores de idade não deveriam beber de maneira alguma, bar, nem né? Em casa, nem em lugar algum, nem comprar, nem consumir, nem transportar álcool. Existe uma lei que diz que não deveríamos fazê-lo. E nós sabemos que a grande maioria dos adolescentes já provaram álcool de alguma maneira, principalmente em casa, como o José disse. A outra condição que deveríamos falar é que a lei de trânsito não proíbe as pessoas de beberem. A lei de trânsito diz que se você beber, você não deve dirigir. Ponto. É só isso que a lei de trânsito está dizendo. Então, eu queria dizer a vocês que se hoje eu coletar o sangue de uma pessoa que bebeu cerveja, a outra que bebeu vinho, a outra que bebeu destilado, nas doses convencionais, nos copos convencionais para essas bebidas, o teor alcoólico encontrado, né, nessa alcoolemia, nessa pesquisa, vai ser o mesmo. Da mesma maneira que o indivíduo que bebeu a cerveja, tomou o vinho ou
tomou a cachaça, o destilado, no etilômetro, que é o bafômetro popularmente conhecido, nós vamos encontrar o mesmo teor alcoólico. E vai perder a carta, né? Mas... que bom, né? Eu acho bom quando isso acontece. Então, mas vamos olhar, dar uma olhadinha no motorista que sai levando a família ao perigo e tal, pode ser um grande desastre, né? Mas imagine na festa. Você vê que você tem que fazer uma prevenção anterior, porque se você tiver bebida forte na festa, ele veio trazendo o carro, ele não estava bêbado, quando ele sair, na hora de ir embora, quem vai convencer esse cara que está bêbado a não dirigir? A mulher dele, a esposa dele? Provavelmente não, que ele vai arrumar uma briga danada. As pesquisas mostram que 14% das pessoas que dirigem já dirigiram bêbado, né? Mas por que você dirigiu bêbado? É porque a minha esposa até falou para mim não dirigir, mas eu fui porque a pessoa perde o controle dos impulsos, ele fica teimoso. Então, a prevenção tem que ser feita na festa. A gente olha o álcool como se fosse uma substância qualquer e não é um diazepam, A única diferença, como a Silze falou, de um destilado, é que o destilado, você bebendo, por exemplo, imagina numa festa, o adolescente vai lá, enche o copo de vodka ou whisky. O whisky, ele vai pôr um pouquinho só? Não, ele vai pôr bastante. Depois ele põe outra coisa, põe uma cereja, ou sei lá o que eu não sei mais o que faz, põe um canudinho e sai com aquele copão. Daqui a pouco você vê ele bêbado, babando na gravata, o cérebro dele totalmente intoxicado. Quer dizer, dali para ele arrumar uma briga, arrumar uma discussão com alguém, a reputação vai embora, entendeu? Fica aquela, você viu o que aconteceu, tal. É isso que nós queremos? Tem lares e lares, tem lares de mansão e lares em bolsão de miséria. Quer dizer, existe aqueles que estão mais esclarecidos e aqueles que não têm informação nenhuma e uma cultura forte de álcool. Então, esse assunto é um assunto que deveria estar na mídia, entendeu? Para a gente nos precaver de sofrimentos muitas vezes inenarráveis, né? A posteriori, mas vamos dar a nossa parcelinha aqui, né? E, José, eu acho que a prevenção para essa questão de segurança, principalmente no trânsito, ela começa muito antes. Porque raramente alguém vai para a festa sem antes ter bebido alguma coisa. Seja na sua própria casa, um esquenta, por mais social que seja porque ele passou na casa de uma outra pessoa, seja porque ele veio de um churrasco a tarde inteira que antecedeu essa ceia. Então, de alguma maneira, essas pessoas podem estar intoxicadas. E como a gente está dizendo, principalmente você, família que estiver nos ouvindo, estabeleça um limite, diga ao outro que se beber, primeiro, não dirige. Quem leva o carro de volta é quem não bebeu. Se isso não for possível, quem vai dirigir para a gente? Melhor ainda se você puder ficar e dormir na casa onde a festa aconteceu. Isso seria o ideal. E se mesmo assim, teimosamente, o embriagado, porque eu nem estou falando do alcoólatra, o embriagado decidir que ele vai embora e que ele dirige o carro, deixe que ele vá sozinho. Não coloque você e nem os seus familiares, principalmente seus filhos, pais ou quem quer que seja, em risco. É assim, bebeu, conta fechada antes de sair de casa. Se beber, não vai dirigir. Ou nós vamos chamar um Uber, ou a gente vai pedir para aquele que não bebe trazer para casa. Se todos nós queremos beber, isso às vezes acontece, quem de nós não vai beber dentro de casa para poder transportar, para poder dirigir esse carro? Então, assim, quem é o motorista amigo dessa vez? A gente está querendo evitar 70% dos acidentes de trânsito na cidade de São Paulo, com vítimas fatais, são provocados pelo álcool. Você está dizendo o quê, Silze? Que a pessoa antes tem que conversar com o marido, mesmo se ele for truculento, porque ele está são, ele não bebeu. Sim. Então converse com ele sóbrio, abstêmio, sem ele estar embriagado, e faça um contrato. É isso que a Silze está dizendo. Faça um trato com ele. Fala, se você beber,
eu vou pegar um Uber. Não, mas você... Por quê? A gente sabe, é dados de realidade. Se você bebeu, eu não venho com você. Tá bom assim? Já estamos acertados? Então começou a beber, arruma um outro, ou Uber, onde você vai deixar o carro? Não, eu não vou beber e tal. Mas ele bebe, ele bebe. Então, se precaver antes, Sim. fazer um trato. O que está tratado Sim. não está caro. Não. Seria isso. Seria isso. E José, eu gostaria que a gente pudesse ressaltar para aquele nosso amigo que está em recuperação, que está conseguindo abstinência, talvez recente, talvez nem tanto, mas principalmente os recém-chegados na abstinência, que ainda nem tem uma recuperação, né? Às vezes só tem mesmo conseguido parar de beber. Que ele seja honesto consigo mesmo, com a família, e explique exatamente o que acontece. Primeiro, talvez não seja a casa dele que seja a anfitriã dessa vez. Segundo, ele pode decidir que ele não quer ir a uma festa porque ele não se sente seguro. E a família pode e deve compreender se ela considerar todos os momentos de angústia, tristeza e desespero que ela já passou por conta dessa doença. Então, colaborar, eu acho que é uma coisa importante. Eu vejo também que a família pode decidir, de repente, fazer uma reunião mais íntima dentro de casa. Como eu já disse, eu já vivenciei isso, com as pessoas mais próximas, onde foi dito para as pessoas, olha, essa festa em casa, esse jantar não vai ter bebida alcoólica. Tudo bem para vocês estarem conosco? Porque nós estamos atravessando esse problema. Alguém doente de alcoolismo ou de droga-adição está abstêmio e nós queremos colaborar com essa pessoa. Então, acho que isso é uma questão importante para dizer para essas pessoas, estabeleçam os seus limites. Conte, mas ao estabelecer, sem nariz empinado, sem nenhuma arrogância, conta para aqueles que estão envolvidos na tua história, principalmente os familiares que estão apavorados com a ideia de você recair, conta para eles o que você precisa de apoio para não recair. Não significa que você vai recair, mas você pode contar com essas pessoas. Silvia, você está falando de recaída e tem ambiente mais propício, né, mais perigoso, mais de risco que um momento desse, porque nós não estamos falando só da festa, né? Nós estamos falando de todo um momento. Ó. Dependente químico, 1 ano, né? Nos grupos anônimos o pessoal chama de peneirão. Peneirão está chegando. Ó, peneirão, quer dizer, vai passar a peneira, só vai ficar alguns, o resto vai embora. Dinheiro no bolso, estresse. E o momento daqueles gatilhos todos, bebida andando. Eu estou lembrando até de uma pessoa nos Estados Unidos, dentro de um hotel, né? Ele cheio de estresse. Ele vinha de uma recuperação, já havia tido algumas recaídas. E aí ele chegou no salão do hotel, Hotel Mayflower. Não vou dar o nome dele para não quebrar o anonimato. E aí ele viu o pessoal servindo bebida, veio aquela vontade forte, né? No geral, a pessoa não sabe, ela acha que vai controlar, mas quando vem a fissura, o raciocínio vai embora, o controle dos impulsos, né? Os hábitos, os circuitos neuronais todos prontos para usar, vem aquela fissura forte. Pronto, recai. E aí é todo um trabalho, então evitar isso é muito importante. Então é como você falou, ele mesmo vai ter que se julgar razoavelmente, não incapaz, né? Mas não está seguro ainda para ir para a festa. Agora, a cabeça dele vai dizer, você vai perder a festa? Então é um momento de ambivalência ali que ele tem que decidir. Só ele pode falar. Eu sugiro que ele, não só no dia da festa, né, seja ela qual for, em dezembro a gente está falando, tem muitas, que ele decida não ir às festas. Se ele está recém-chegado na abstinência, ele não deveria ir às festas. Ele deveria ser honesto e dizer, eu não estou pronto, eu não vou, e tratar disso. Então a prevenção dele deve ser sempre que ele se junte aos amigos em recuperação, ao terapeuta, aos anônimos, seja alcoólicos ou narcóticos. Que tem reunião nessas épocas até 2 horas da manhã. Tem reunião, corujão, tem uma porção de apoio aí que ele possa ter. Ele não está sozinho, é importante. Tem uma outra coisa, viu, Silvio? O bêbado que não está em recuperação na festa, que fica incentivando, porque ele tem um certo controle. O fígado dele é muito rápido para eliminar álcool, ele tem tolerância, ele pode beber bastante, ele está acostumado a ficar bêbado.
E, no geral, né, ficam forçando. E o dependente que está em recuperação dentro de uma festa, ele fica inadequado. Toda a festa que ele foi, todo baile, toda a festa, ele estava bêbado. Então, ele tem que se imaginar numa festa de careta. Então, ele não sabe onde enfiar o braço, né? A mão, ele fica totalmente inadequado e vem o objeto de prazer para ele ficar bem na festa. Se eu tomar uma só, não tem nada. E aí, o próprio cérebro dele vai convencendo ele a tomar umazinha. Isso é um processo lindo, né? O fenômeno é bonito, mas vai convencendo. Olha, se eu tomar umazinha, eu acho que melhora. O que que tem? É só hoje. Aí o só por hoje fica ao contrário. Só por hoje eu vou tomar umazinha. Pronto. A hora que ele dá essa permissividade, que chama autoindulgência, ele tem uma indulgência com ele mesmo, uma caridade, ele merece. Aquele momento é único. Pronto. Quando ele pensa isso e abre essa capacidade, quem vai mandar nele é o cérebro do bêbado. Aí fala assim, vamos lá, aí vem o mecanismo de busca. Eu vou tomar o quê? Ah, uma cerveja não, eu já vou tomar logo um quente. Pronto, recaiu. José, eu queria dizer uma coisa assim, até para todos nós refletirmos. Álcool é a única droga, porque é droga, que eu tenho que justificar para a sociedade por que eu não uso. Por que eu não uso? Pô, você poderia fazer uma encenação aqui, por exemplo, o cara que chega na festa, ele vem bebendo há 20, 30 anos, junto com os parentes que muitas vezes não sabe que ele parou. E aí vem com o copinho para ele. Como é que ele vai negar? Ô meu, você não vai tomar? Não, mas é um copinho só. Quer dizer, ele já está naquela dificuldade toda de poder resistir ao impulso de beber. Aí vem o oferecimento, o incentivo, não é dos espíritos desencarnados só, né? É dos espíritos encarnados, esses que são perigosos e fazem isso quase que naturalmente. Pronto, voltou a beber, quer dizer, perde isso. E não é só nisso, né, ô Silzi? E aquelas que têm dificuldade com o comer? Tem recaída também ou não? Oxe, se tem, só tem. E a Como pessoa eu disse, fala, não é só hoje. É uma época de exageros. É uma época de exageros e mesmo para aqueles... E a gente está falando, né, quando eu dei esses dados das mortes no trânsito da cidade de São Paulo por álcool, eu não estou falando que são pessoas alcoólicas que morreram, eu estou falando que são quaisquer pessoas, inclusive o abusador que pode ter morrido ou causado a morte de alguém. Então, acho que isso tem muito para a gente pensar e, assim, voltar para o espírito do que é o Natal, né? O que eu estou fazendo lá? Embora eu precise comer, embora eu precise me divertir, eu possa fazer tudo isso, né? Quer dizer, eu posso tudo que eu quiser, não sei se eu devo, mas eu acho muito importante que a gente reflita sobre que festa é essa? O que eu quero ser nessa festa? E se a minha recuperação, quero dizer isso para o recém-chegado aí, abstinente, se a tua recuperação estiver em risco, provocada pelas pessoas que querem que você beba por desconhecimento até do que está acontecendo, ou até por esquecimento de quem você era enquanto bebia, diga para eles, se auto-revele. Se isso salvar a tua recuperação, se auto-revele. Você vale isso. Tem uma outra coisa, viu, Suzy? A questão de quem não é alcoólatra e não está acostumado a beber. Aí chega numa festa, quase que inconscientemente, depois que começa, né? A pessoa desencadeia um beber ali que ela não está acostumada. Então, vai ter ressaca. Vai ter ressaca. Então, todo aquele prazer mentiroso... Porque assim, ó, você chega na festa, todo mundo com muito cuidado... Ficou lustrando o sapato, pondo aquela roupa bonitinha para todo mundo ver, tal, aquela coisa toda. Depois que você bebeu, o sensor social, tudo isso vai para as cucuia. Acabou. Você tira o sapato, roda baiano, modo de falar. Você não está nem aí já com as suas vergonhas, né? Tá bom. Bebeu, exagerou, no outro dia você vai ter um desprazer comparativo com o prazer químico que você teve naquele dia. Então, você vai pagar um preço
você urinou demais, está sem potássio, sem cálcio, você tem uma fadiga natural, você tem taquicardia, quer dizer, você vai ficar imprestável pelo menos durante meio dia ou mais, né? Se refazendo de um mal-estar e, no geral, com culpa. Então, o aviso o álcool não é uma substância qualquer, a palavra é boa, né? Como a Silze disse, é uma droga psicotrópica. Você está tomando diazepam ali, de caneca, com rótulo, né? Como o pessoal está vendendo, os marqueteiros. Não é que eles ficam esfregando a mão querendo ferrar você, não. Mas você está usando uma substância perigosa. E é perigosa para você, é perigosa para o seu filho de 14, 15 anos que vai beber. Não deixe ele beber, proíba, faça escândalo, não deixe ele beber. E com as crianças, então, piorou, né? Agora, se você tiver, gostaria que você me ajudasse nessa fala, se você tiver, nós metemos o pau aqui no beber com moderação. Eu sou a favor, nesse momento, que você beba com moderação. Você vai beber? Bebe com moderação. O que eu faço? Bebe pouquinho, adia até o último momento. Só na hora que todo mundo está estourando lá, você vai lá e toma um gorozinho. Toma o seu diazepamzinho para você ficar alegrinho, né? Falsamente feliz. E espere algum tempo para você beber novamente. Para você poder não sofrer e aproveitar a festa e até observar as bobagens que os outros estão fazendo. Falei bobagem aqui? Ô José, eu acho importante essa distinção entre o uso, o abuso e a dependência. E abusar significa o quê? A quantidade que você toma, o tipo de bebida que você tem, ou a droga ilegal que você está usando, porque toda droga ilegal, ela é realmente marginal, porque é proibido no nosso país que a gente use. Então, e é proibido por quê? Porque pode causar escravidão. Então, eu acho que as pessoas precisam entender, principalmente da ressaca moral. Abuso é tudo aquilo que você faz para sentir prazer, bem-estar junto daqueles que você ama e que depois você fica com prejuízo. Seja uma palavra maldita, seja um levantar de voz, seja um dirigir irresponsável, seja uma ofensa qualquer que você possa fazer. No outro dia, as tuas crenças, os teus valores vão te cobrar. Então, o que vale a pena, né? Eu sempre digo que eu me divirto há muitos anos sem beber nada. Eu danço, eu canto, eu converso e eu não preciso beber. Assim como eu acho que outras pessoas também podem, se quiserem. Se não quiser, beba com moderação. A palavra beber com moderação, quando a gente fala do beber com moderação, e até aqui no programa Recuperação nós somos contra essa questão do beber com moderação, porque esse beber com moderação é falado para a sociedade como se, olha que interessante, como se quem bebesse sem moderação não prestasse. E não é verdade isso. Você começa com beber com moderação. O que é beber com moderação? A gente não sabe. Então, beber seria o quê? Beber pedagogicamente em um dia, mas não beber com moderação todos os dias. Isso não existe. Agora, na festa, beba com moderação. Por quê? Você vai ter uma ressaca menor. Você não vai ficar tão culpado, né? Aquele juizinho, nós temos uma consciência, um juizinho que fica cobrando a gente, né? E quando você bebe demais, você põe um saco na cara dele, né? Mas você não matou ele. No outro dia, ele levanta e fala, olha o que você aprontou, né? E, às vezes, né, uma família está bem organizadinha, até tem um certo equilíbrio entre, vamos dizer, tem relações razoavelmente simpáticas, né? Você enfia o álcool lá, pode haver um escândalo e a família se separar de alguma forma, haver uma briga, uma discussão que nunca tiveram. Por quê? O álcool tira o controle dos impulsos. A pessoa vai, pensa alguma coisa e já faz, vai do impulso ao ato. Que na verdade o que a gente está dizendo é que ele derruba os guardinhas da censura, né? Eles botam os caras para dormir. E aí a minha vontade solta pode não ser a mais agradável, a melhor para essa convivência social.
Silvio, o papo foi legal pra caramba. Obrigado por vocês nos prestigiarem, né? O nosso recado foi esse. Pensem bem no que nós estamos falando aqui, né? É uma reflexão sobre o álcool que ninguém faz. Pode entrar no Google lá que você não vai achar nada. Mas o que nós estamos falando aqui é uma verdade, nós poderíamos dizer absoluta, que não é percebida pela sociedade. Por quê? Ninguém quer colocar água no chope. Ninguém quer colocar água na festa, né? Nós estamos terminando o nosso programa. Quer terminar? Quero dizer Falta a todos um Feliz Natal, que vocês realmente aproveitem a festa e homenageiem aquele que vale a pena a gente continuar vivendo. É isso aí. Obrigada. Obrigado. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Termina aqui Recuperação.